Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, Arquitetura e Urbanismo na Austrália. E a convidada do dia é a Maíra Metelo. Ela é brasileira, natural de Niterói, no Rio de Janeiro, e atualmente mora na Austrália. Maíra é formada em Arquitetura e Urbanismo e é mestre em Design Sustentável. Ela atua como escritora e arquiteta em urbanismo sustentável. Seja muito bem-vinda, Maíra Metelo. Maíra, tudo bem? Oi, tudo bom? Olá, Maíra, seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui. Vamos começar pela Austrália, né? O que te motivou a escolher a Austrália? Ah, algumas coisas, né? Primeiro, eu sempre soube que eu quis sair do Brasil para estudar depois da faculdade, para conhecer novas culturas e tal. E eu queria estudar, eu não queria sair para estudar uma língua, eu queria sair para estudar algo que acrescentasse a minha profissão. E eu falei, bom, sempre fui muito focada em design sustentável. E eu achei um curso na Austrália, um mestrado aqui na Universidade de Sydney, que, né, falava tudo que eu queria ouvir. E eu também, aí veio um processo de eliminação, né? Porque foi o que que eu queria estudar, tinha outros cursos no Canadá, outros na Inglaterra, mas assim, o da Austrália realmente fez todos os tiquezinhos do que eu queria. Também o clima daqui, né, que era muito parecido, assim, é um clima como do Rio de Janeiro, mais ameno, eu acho, assim, bem mais ameno, bem mais frio que o Rio, mas tem bastante sol, tem bastante espaço, tem bastante praia, né? E aí, claro, também a eliminação no sentido de que como eu queria sair para fazer um mestrado, algo que fosse acrescentar a minha profissão, eu não queria sair para estudar línguas, né? Então, ou tinha que ser um lugar que falasse português ou um lugar que falasse inglês, porque eu não queria que a língua fosse mais uma barreira, assim, mais uma dificuldade para que eu conseguisse me graduar, né, fazer as pesquisas e me inserir na sociedade. Então foi meio assim, eu queria sair, aí vem o processo de eliminação, tem que ser inglês ou português, aí depois, mas o que eu quero fazer? É design sustentável. Aí vamos ver o que está sendo oferecido, né? É aquele processo que é um pouco conturbado, né? Que você fica procura em todos os lugares possíveis, quanto custa, como é que é o processo, aquela coisa toda, e aí caiu de vir na Austrália, que era a minha primeira opção, assim, que eu queria, por conta das praias, é lindo, então, é, foi por isso mesmo. Você falou da semelhança, né, do Rio de Janeiro com a Austrália sobre o tempo. E qual que foi o choque cultural que você teve quando chegou na Austrália? Era tudo aquilo que Tem você umas coisas meio imaginava? bobas, né? Tem umas coisas meio bobas, tipo assim, compras. As lojas fecham 5, 6 horas da tarde. Eu fiquei assim, ué, gente, mas que hora que você vai fazer compra, né? O supermercado fica aberto até mais tarde, mas não é 10 horas da noite, que nem, assim... eu lembro lá no Rio, a gente ia shopping às 10, sabe? 7 horas da noite para fazer compra até às 10, sei lá. Eu fiquei meio chocada, meio bobo isso, né? Mas é um meio choque cultural. Achei também, assim, o direito do trabalhador. É claro que no Brasil, né, muita gente trabalha informalmente, mas se você tem uma CLT, você tem vale transporte, pelo menos na minha época, tá? Não sei se mudou, vamos falar aqui de 2007, 2008. Você tem vale transporte, ticket de refeição. Aqui você não tem nada, você tem seu salário, você tem seus direitos de férias, 7 ou 10 dias de. Aí depende da negociação que você faz com o seu empregador, né, de licença saúde, né? Assim, se você tiver uma doença, você recebe por esses dias, no máximo 7 ou 10 dias por ano. Mas de resto é isso, assim, sabe? Não tem mais nenhum benefício, digamos. É, e aí eu fui percebendo também que não tem muito feriado. Eu falava assim, gente, mas não tem feriado nesse negócio, ninguém tem. Eu falava assim, cadê o feriado, gente? Ficava principalmente nos primeiros 2 anos, quando eu mudei para cá, eu fiquei não é angústia, mas uma necessidade de, cadê o próximo feriado? Eu acho que era uma coisa que a gente no Brasil se acostuma, vou pensar no próximo feriado, e você meio que trabalha para chegar no próximo feriado.
sei lá, sabe? Que não tem isso. É tipo Natal e alguns poucos feriados durante o ano, e é tudo segunda-feira ou sexta-feira. Ninguém emenda feriado. Então você vai trabalhar na segunda, feriado é na terça. E eu falava, gente, isso é muito estranho, né? Ah, comer sanduíche na hora do almoço, eu acabei não me acostumei, mas é assim, por falta de opção, eu acabei entrando. Aí finalmente veio o Guzmán y Gómez, que é um restaurante mexicano pra cá, não sei se tem no Brasil. E aí salvou minha vida, que eu podia comer arroz e feijão na hora do almoço. Mas são coisas bobinhas assim, né? Mas a coisa mais forte, assim, que eu acho que foi mais impactante, é a questão das pessoas categorizarem as pessoas por um estereótipo nacional ou cultural. Então, assim, você ouve o tempo todo as pessoas falando: ah, mas o fulaninho é alemão, ele deve ser muito bom em técnica, contrata ele para fazer desenho técnico. Mas você fala, mas você viu o portfólio da pessoa? Você sabe disso? Você analisou? Ou mesmo informalmente na rua, o pessoal fala: pô, irlandês bebe pra caramba, vamos sair para beber. Você fala, mas esse irlandês bebe? Por que que esse irlandês vai beber pra caramba? Por que que todo... Parece, sabe, foi a primeira vez na minha vida assim que eu vi que as pessoas foram muito encaixotadinhas, sabe? Então, eu ouço coisas, até hoje eu ouço coisas assim, mas você não parece brasileira. Aí você fica, tem que explicar, tem que explicar. Aí, né, então assim, mas como que seu inglês é tão bom? Eu ouço a Bessa, como que seu inglês é tão bom? Eu falo, gente, porque eu estudei inglês desde pequenininha. Não é porque eu sou brasileira que meu inglês vai ser ruim. Então, eu achei esse encaixotamento, assim, das pessoas em estereótipos nacionais foi uma coisa que até hoje me incomoda, sabe? É claro que estereótipo existe por um motivo, todas nós, né, falamos com a mão. Tem Uhum. sempre Você sempre vai ser uma parte do estereótipo, né? Porque senão o estereótipo não existia. Mas você começar a, vamos dizer, julgar, não no sentido ruim, mas tipo, criticar alguém a partir desse estereótipo, ao invés de olhar para a pessoa primeiro, foi uma coisa que eu achei meio. Até hoje eu acho estranho, sabe? Eu acho que isso é o maior choque ruim, assim, ruim que emperra, sabe? Que vai, que é uma. Né, é um peso que você tem que carregar, entendeu? Os outros é besteirinha, assim, né, do dia a dia, eu acho que você vai se acostumando, mas esse é aquela coisa que você vai ter uma taxa na sua testa, entendeu? Brasileira, né? E, por exemplo, tem uma amiga que os pais dela são japoneses, avós do Brasil, São Paulo. Ela, da mesma forma que eu, as pessoas não acreditam que ela é brasileira. Eles acham que ela é japonesa. Ela fala, nem japonês fala. Então, e- então, assim, então você fica meio meio nesse, não sei se é limbo, mas é um peso mesmo, sabe? Você fica com um rótulo que não te pertence, porque você não é aquilo ali, né? Então isso foi uma coisa meio chata. Até hoje é meio chato isso. Mas É, acho que é isso. Não e sei se tem outras, muitas coisas, não, mas é. essa questão que você falou da sua amiga, que ela é japonesa, às vezes falta uma questão um pouco de conhecimento mesmo, de estudar, porque a maior comunidade fora do Japão, japonesa, é no Brasil, é em São Paulo, É, né? exatamente, por isso que eu acho que assim, eu não vou dizer que eu sou super letrada no mundo asiático também, né, gente? Assim, eu não vou saber diferenciar um indiano do sul do indiano do norte, não vou saber, não Uhum, vou saber. Mas eu não sim. vou duvidar se a pessoa me falar, entendeu? Se a pessoa me falar assim, sei lá, um irlandês que nasceu, um descendente de irlandês que nasceu no Japão, ele me diz que ele é japonês, sei lá, nem sei se o Japão aceita isso, vamos dizer que o Japão aceitasse. Eu não vou duvidar, não vou falar, ah, é? Você é japonês? Você não parece, você parece irlandês, entendeu? Você não, Uhum, tipo assim, se você me falou que isso é você, é a tua cultura, é o que, né, o que você, é como você foi formado. Então, eu acho que essa é quase como, não sei se é uma ignorância, assim, coletiva, mas não é só australiano que fala isso, sabe? uhum, Os europeus que moram aqui falam isso, os estudantes que, né, as faculdades aqui são muito internacionalizadas, né? Tem muitos estudantes de fora. Então, eu conheci muitos europeus, e eles também falam isso, entendeu? E eu falo, gente, mas não faz sentido isso. Eu acho que é como que a pessoa precisasse ter um tico e teco funcionando, assim, sabe? Ela precisa conectar. Fala assim, ah, peraí, mas você, por exemplo, aborígene, né? Os nativos daqui.
assim como os indígenas brasileiros, foram muito misturados com os colonizadores. Então, você tem pessoas de origem aborígene, com pai aborígene, que parecem louras, brancas, de olhos azuis, mas elas falam, meu pai era aborígene. Aí as pessoas vêm duvidar. Não, mas pera, não pode ser aborígene, é aborígene, né? Aborígene raiz não pode ser. Fala, gente, que coisa mais estranha você falar isso. O pai da menina é aborígene, e a genética fez ela assim, sabe? A cultura dela, a cultura familiar, a cultura da comunidade dela essa é a identidade dela. Quem é você para duvidar de alguma coisa, sabe? Então, isso eu acho uma coisa estranha, e é tipo assim, across, né? Ai, gente, que é a palavra? É para todo mundo, assim. Tanto os asiáticos fazem isso, quanto os europeus fazem isso, quanto os que nasceram aqui fazem isso. É uma meio que desconstrução, assim, que eu acho, assim, que tem que ser feita como um coletivo, sabe? Né? Uhum. E conta pra gente como foi a sua experiência estudando na Austrália. Eu quero saber quais Ah, as principais diferenças que você percebeu em relação à educação no Brasil. então, eu gostei muito da minha experiência de estudar aqui, no geral. Acho que tem é uma experiência antropológica incrível, porque você realmente tem muitos choques de cultura, porque justamente porque você está estudando com pessoas do mundo inteiro. É, metodologia, assim, o método científico é igual no mundo inteiro, claro, mas o método crítico não necessariamente, assim, a forma como se critica o conhecimento, sabe? Eu acho que no Brasil, pelo menos para quem faz universidade pública, até 2008, quando eu saí de lá, existia eu espero que ainda exista, um questionamento grande, sabe, da sociedade como um todo, assim, é, do seu papel como qualquer profissão que você seja, vamos dizer que é arquiteto, como o seu papel como arquiteto, qual é o seu propósito para solucionar problemas da sociedade? Aqui é muito focado no caso da arquitetura, né, no prédio, é muito focado na tecnologia do prédio, é muito focado, inclusive, né, no Brasil, pelo menos na maioria, na verdade, das universidades latino-americanas, a arquitetura e o urbanismo vêm juntos, né? Você estuda junto, é arquitetura e urbanismo, na maioria delas. E aqui não, aqui é completamente separado. Você pode terminar um curso de arquitetura tendo feito uma matéria de urbanismo só para entender como que, né, se faz ali a inserção de um prédio num lugar. E isso é bem diferente, sabe? Mas é claro, né? A educação no Brasil, ela não é para todos. Isso é que é a dificuldade. Mas se você tem acesso à educação, eu acho a educação no Brasil, assim, top. Mas tem muito preconceito no mundo, né? Porque aí eu tô atirando o meu próprio pé. A gente sai do Brasil para fazer pesquisa fora e a gente acaba dando o nome dessa universidade nas pesquisas e não das bases que nos fizeram. Mas, assim, tem muito mais incentivo para estudar fora do Brasil do que no Brasil, né? Para fazer pesquisa fora do que no Brasil. Então, eu acho que se o Brasil conseguisse universalizar para todos os brasileiros o nosso modelo de educação, seria maravilhoso, né? Porque realmente o Brasil tem uma questão de crítica para avançar o conhecimento muito grande, entendeu? Aqui, por exemplo, aqui a gente, né, em arquitetura e urbanismo, a gente tinha muito acesso, ainda tem, aos mais novos softwares que existem, computadores, impressoras, laboratórios de madeira para fazer móvel, laboratório de metal. Eu tive acesso, eu fiz pesquisa em design adaptável, né? Adaptive, adaptado a lugares de incêndio florestal, né? Bushfires. E eu tive acesso a um túnel de vento para fazer minhas pesquisas, entendeu? Coisa que, nossa, nunca no Brasil, na UF, eu não teria de jeito nenhum. Então, bom, na época, né, gente? Não estou falando que hoje pode ser que tenha mudado, mas é, achei a experiência aqui muito boa nesse sentido de que você realmente conhece gente de todo mundo. As linhas de pensamento são muito diferentes. Dá só um minutinho. E eu podia até dar um caso, por exemplo,
não sei, vou tentar contar bem sucintamente. A gente estava falando sobre como conseguir dinheiro, o governo, como que o governo poderia conseguir dinheiro para financiar iniciativas mais verdes, né, no meio urbano. E aí veio o exemplo de Londres, que se você fosse entrar com seu carro, na época nem tinha carro elétrico ainda, mas seu carro no centro de Londres, você pagaria uma multa, um premium, nem era multa. E esse dinheiro ia ser usado para descarbonizar, sei lá o que, blá, blá, blá. Nem lembro mais os detalhes. Mas aí eu levantei a questão, eu falei, ué, isso pode funcionar em Londres, né? Como é que a gente vai ter certeza que esse dinheiro vai para essa finalidade, né? Eu estava com a cabeça totalmente Brasil, corrupção acontece em todos os níveis. Eu falei, como é que você vai ter certeza que esse dinheiro dessa multa vai ser usado para isso? Aí eu falei, não, mas aí, né, tem processos que controlam, mas a gente não pode achar que o mundo inteiro é corrupto. Eu falei, ué, você não pode achar que o mundo inteiro não é corrupto, porque assim, você passa uma linha ali na América Latina inteira, esse dinheiro vai sumir. Você vai lá para grande parte dos países africanos, esse dinheiro vai sumir também. Então, assim, esse não é uma solução viável, né? Só multar as pessoas, porque esse dinheiro não quem que. E isso é uma coisa que só eu pensei, assim, só eu levantei essa questão, né? Então, os professores adoram, né? Os catedráticos, assim, adoram esse tipo de questionamento. Mas assim, na Austrália, a educação é para todo mundo, né? As pessoas reclamam da universidade, que é paga e tudo mais, mas, assim, a universidade pública de primária e de segundo grau, não sei mais agora como é que são os nomes no Brasil, até os 18 anos, você pode estudar em escola pública a vida inteira, o ensino é maravilhoso, o ensino é incrível e tem acesso à tecnologia e tudo mais. Então, acho que é isso, assim, eu gostei muito da experiência, gosto muito de ver essa, esse acesso mais universal, principalmente na educação primária e secundária, mas eu acho que tem um pouco isso, assim, você tem que questionar, eu fiquei um pouco de falta disso, sabe, das mentes que estarem ali no mestrado serem um pouco mais questionar mais, só que por outro lado elas são muito práticas, no sentido de, sabe, faz acontecer. A gente tem a tecnologia, como que a gente vai implementar essa tecnologia e como que a gente vai escalar essa tecnologia, meio empreendedorismo, assim, sabe, da faculdade. Então tem essa diferença que eu achei bem gritante, na verdade, essa diferença do ensino universitário aqui com o ensino universitário do Brasil. Mas, de novo, o Brasil não é para todo mundo, então fica é triste isso. Seria bom se eles universalizassem no Brasil. E como foi a sua inserção no mercado? Você encontrou desafios como brasileira? Encontrei, assim, inserção no mercado é aquele negócio, né? Você manda 150 currículos, 200 currículos e duas pessoas te ligam, né? Só que o que me chocou muito foi a primeira ligação que eu recebi, a primeira e única, na verdade, tá? A primeira que eu recebi foi de um. Eu não sei se a palavra está certa, é um recrutador. Eu não sei se essa é a palavra em português. Acho que é, né? Recrutador de vagas. E que ele falou assim para mim no telefone, ele falou, nossa, seu inglês é muito bom, você devia tirar que você é brasileiro do seu currículo. E aquilo meio que me chocou, eu não tinha muito o que, eu não soube o que responder, sabe aquele o freeze, né? Eu congelei, porque eu precisava desse cara para me dar um emprego, foi a única pessoa que me deu uma resposta depois de, nem sei, 120, 150 currículos. Eu tenho 150 na minha cabeça, pode ser que tenha sido mais ou menos. E eu fui, né? Eu consegui esse emprego e tudo mais. Mas assim, é isso é isso, né? O estereótipo vem antes de você, né? Antes de ver sua qualificação, vem o estereótipo. Brasileira, ih, fala inglês mal, nem vou chamar, né? Então, assim, isso é uma coisa difícil. Eu não sei, né? Assim, no Brasil você fala, eu fiz UF, fiz USP, eu tenho uma amiga que fez USP e ela tinha a mesma dificuldade. Falei, gente, USP, a ponto de um cara que era filho de brasileiros aqui, falar para ela assim, esse USP aqui, que universidade é essa? Eu fiz assim, meu Deus, USP, você não sabe o que é USP. Tipo assim, vou tirar o português de você, você não merece falar português. Mas enfim, brincadeiras à parte, assim, acho que tem sempre duas coisas, né? Uma é o que você tem, o que eu fiz para ser inserida. Então, assim, é,
no caso, eu comprei livros sobre. Eu acho que é uma coisa muito importante, é uma dica muito prática de quando você for para qualquer país que não é da tua língua, entender quais são os termos técnicos que você vai estar ouvindo. Por exemplo, em arquitetura, aqui se usa milímetros, não centímetros, como se usa no Brasil. Né, centímetros e metros, a gente usa muito milímetro. Então, você fala 2 metros, eu estava acostumada a falar 2 metros, aí eu cheguei para trabalhar, aí você já vai no 2000, né? Aí você fala, ué, peraí, 2000 o quê mesmo? O número ficou muito grande agora. Então você tem que se acostumar. Eu lembro de 10 centímetros. Você fala assim, 100 mil, 100 mil. 100 mil, o que que é isso, gente? Aí a pessoa mostrava assim, eu falei, deve ser 10 centímetros, 100 mil. Mil deve ser milímetro. Por que que eles falam só mil? Então tem essa coisinha assim que você pega rápido, tá? Assim, não é uma coisa, isso não. Dá aquele nervosismo, né? Mais uma camada para você passar de fase, mas você pega isso rápido, né? Eu acho que lutar contra o estereótipo é mais difícil. Mas foi muito isso, assim, mandar currículo, fazer um currículo que não tinha erro de português, de inglês, porque você sabe que já tem né? Assim, não, posso errar, eu tenho que estar perfeito, mesmo que o australiano erre, o inglês erre, deixa eles errarem, eles podem errar, mas eu não posso errar, meu inglês tem que estar assim, perfeito. Aí você pega, faz o currículo, demora, pedir para muitas pessoas revisarem para ver se elas achavam que estava fluindo. Eu não tinha chat GPT, gente, tinha nada disso, sabe? Então, acho que. E a partir do momento que eu peguei o primeiro emprego, aí foi fácil mudar, porque eu mudei sempre por indicação. Assim, as vezes que eu mudei foram sempre por indicação. Trabalhei com fulaninho. A fulaninho fala: Você não quer vir trabalhar aqui? Aqui é mais legal, os projetos são maiores. Ou o outro fulaninho: Meu visto vai vencer e eu preciso de estender meu visto. Então, assim, a questão do visto, na verdade, é muito complicada, porque acho que o estereótipo e o visto é o mais difícil de você passar. Quando você passa por isso, tipo, ó, alguém me aceitou por 20 horas, nem sei mais como é que é o mínimo do visto, o máximo de horas para trabalhar. Mas se alguém te aceitou por 20 horas na semana, que era quando em 2008 era isso. é, Você vai, entendeu? Porque é difícil um empregador querer contratar alguém especializado por menos do full time, né? Que eles chamam, que é os 37 ou 40 horas por semana. Só que com visto você não pode. Mas assim, então tem essa barreira do visto, tem a barreira da língua, do estereótipo. Então você tem que meio que lutar contra esses dois, sabe? Mas uma vez que você entra, se você tem a qualificação, e eu ouço isso de várias carreiras, quem é advogado, quem é médico, uma vez que você está lá dentro, uma vez que você pega teu primeiro emprego na sua área, é mais tranquilo, sabe? As pessoas não têm. O seu trabalho fala mais alto do que o estereótipo, o seu trabalho fala mais alto do que o resto, entendeu? Você é permitido errar o inglês, você escreve um negócio meio errado. Então, e hoje é mais fácil, né? Não dá muito para errar em e-mail, é só mandar corrigir e corrigir. Então, acho que é isso, assim. O início é muito difícil, sabe? Realmente, 150 para ouvir uma resposta. É difícil, mas tem que continuar, né? Assim leva, acho que levou 4 meses para eu conseguir meu primeiro emprego aqui, sabe? E o dinheiro que eu tinha guardado no Brasil indo embora, porque acho que era 1 para 3 na época, e eu falei, nossa, Deus do céu, o que que eu vou fazer? Preciso trabalhar e estudar. Você tem, né? Você tem os prazos da faculdade, você tem que entregar seus relatórios e tudo mais, e você está mudando de casa, então tem um monte de camada ali para te atrapalhar também, para ocupar seu tempo, enfim. Mas é isso, eu acho. Acho que essas foram as maiores dificuldades do trabalho. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening.
Eu queria saber, assim, o que é... A gente vai falar sobre design sustentável, né? E se isso aí também está acontecendo na Austrália. Sim, é assim, acontece devagar, assim. Quando eu vim fazer o curso em 2008, eu terminei em dezembro de 2009, era muito no início, assim, sabe? Não era as pessoas nem falavam sustentabilidade, nem falavam direito de design sustentável. Hoje em dia já tem muitas coisas que são regulamentadas, assim. Então, por exemplo, para você fazer uma casa ou um arranha-céu, você vai precisar fazer tomar certas medidas, pegar certos certificados para que seja aprovado, principalmente em relação à energia, tá? É, mas eu vejo, sim, que a Austrália, como todos os países, provavelmente europeus também, e Estados Unidos, eles focam muito na tecnologia, né? Como que a gente vai medir se está realmente economizando? Como que a gente vai medir, blá, blá, blá. Então, faz um prédio enorme de vidro, de todos os lados de vidro, 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 vidro. Ah, mas o vidro tem que ter um filme, que aí o filme vai economizar na energia, porque reduz o calor em tantos por cento. Ao invés de fazer um prédio que não tenha o vidro, que tenha outros materiais, não vou entrar aqui em detalhe, para que o prédio não esquente, entende? Então, assim, a forma acaba vindo antes da sustentabilidade. Aí, para poder fazer aquela forma virar sustentável, a gente taca a tecnologia em cima, entende? Então, tem um movimento agora que não é na Austrália, é na Inglaterra, de que, talvez até na Europa toda, mas na Inglaterra com certeza, de que eles estão invertendo o processo. A prefeitura fala: tem esse prédio velho aqui. O que que vocês, empreendedores, podem fazer com esse prédio? Se der para fazer apartamento de casa, faz apartamento de residência, faz apartamento de residência. Se for para fazer hotel, vai fazer um hotel. Então, assim, isso é muito mais sustentável no sentido de princípios do que tacar a tecnologia em cima. Ah, não, destrói isso aqui porque é muito velho, vamos colocar um treco novo que tem todos os requisitos tecnológicos. Então, assim, aqui acontece bastante, muito, é bem desenvolvido, só que parece, ao meu ver, ele ainda é muito focado em como que você vai aplicar as novas tecnologias, como que você vai colocar painel solar. Aí, se o painel solar não fizer sentido, não coloca, vamos fazer outra coisa. É, mas existe muita pesquisa aqui sobre isso, que é legal. Mas eu acho que está caminhando, eu só acho que está caminhando devagar. Quando você pensa em 16 anos, mudou só esse pouco que eu vi, aí eu já não sei. Porém, também entendo que para as pessoas fazerem o que é certo, né? Vamos botar aqui entre aspas, o que é certo, precisa desse controle vir de cima, sabe? Porque não adianta o arquiteto falar quantas reuniões a gente tenta passar essa agenda, né? Vamos economizar material, vamos economizar blá, 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 vamos fazer dessa forma, porque essa forma diminui a inserção do sol, do calor, que vai diminuir. Aí a pessoa fala: não, custa muito caro, não vou fazer, ou não quero, vamos fazer um negócio normal, que todo mundo faz. Então, quando vem a regulamentação e fala assim: seu projeto só vai ser aprovado se você tiver esse selo, né? Essa estampa aqui, nem é estampa, né? É selo mesmo, esse selo aqui de que você cumpriu com suas metas, aí você vai ter seu projeto aprovado, aí vem o empreendedor e fala: ah, não, então a gente tem que fazer a sessão do sei lá o quê, da lei, blá, 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 da regulamentação, sei lá do quê. Por exemplo, eu trabalhei muito em retail, né? Então, assim, as retail, eu nem sei o que é, tipo comércio, né? Fazendo supermercado, fazendo grandes obras assim. E a nossa agenda sustentável foi muito baseada no que o consumidor estava querendo. Então, assim, o consumidor queria ver mais frutas e verduras, o consumidor estava chateado de ter muitas propagandas na loja, o consumidor estava chateado. Então, assim, a partir do consumidor querer, essas grandes empresas de supermercados aqui foram obrigadas a
mudar a forma como elas operavam, como a gente distribuía, por exemplo, um grande projeto que eu trabalhei foi, parece bobo, mas colocar porta nas geladeiras do supermercado, porque as pessoas estavam incomodadas com aquele desperdício de energia de um refrigerador aberto, né? Enfim. Então, eu acho que vem essas duas coisas, sabe? É o consumidor querendo e o governo mandando. Aí a arquitetura fica, arquitetos, empreendedores, construtores, fica tudo espremido ali nesse sanduíche, e aí eles são obrigados a agir. E isso está acontecendo na Austrália. É um pouco devagar, mas está acontecendo. Então, assim, eu vejo que o futuro aqui realmente vai ter construções muito mais sustentáveis nesse sentido, sabe? Da edificação em si. É um pouco mais difícil em termos de desenvolvimento sustentável, numa escala maior, mas mesmo assim também tem várias outras regulamentações. Mas eu acho que é isso, eu acho que está devagar, mas pelo menos está indo, entende? Eu acho que tem essas duas pressões do governo e do consumidor acaba fazendo o paradigma mudar, né? Faz com que. Porque aí as pessoas têm que se. Por exemplo, agora tem muito curso de sustentabilidade, tanto para empresa quanto para projeto, né? Então, isso já é uma mudança grande. Na época que eu vim, só tinha um, dois, entende? Agora já tem muito. Então, quer dizer que as pessoas estão querendo ficar cada vez mais especializadas nisso, e eu acho que daqui a uns 10 anos nem isso, talvez até menos, vai ficar mais o modus operandi mesmo, sabe? As pessoas vão pensar disso mais naturalmente, como parte do design, ao invés de ser algo que, tem que fazer isso porque a lei mandou, entendeu? Eu acho que vai ficar mais natural ao longo do tempo. E você vindo do Brasil, você trouxe o seu estilo, igual você falou, né? Você estudou lá. E como que a cultura australiana te influenciou nesse estilo? Te mudou muito? E eu acho que a cultura australiana, ela é um pouco mais calma. Ela é menos caótica, tem menos gente, você tem mais espaço, né? Você anda na rua, você tem espaço. Só que eu lembro, assim, quando eu cheguei, eu fazia tudo muito apertadinho. E aí eu fui vendo, fui aprendendo as leis daqui e tal, os mínimos necessários e tal. E eu falei, gente, mas nossos apartamentos aqui são enormes, ou essas calçadas são enormes, entendeu? E quando eu fui ver, assim, você vivendo ao longo do tempo, você vê realmente que esse espaço é necessário, né? Que você precisa, por exemplo, uma lei que tem aqui, uma restrição do Código de Construção daqui, esqueci o nome em português, desculpa, mas é a questão da privacidade. Ninguém pode olhar no seu quintal, assim. Você não pode ter um vizinho com uma varanda em que ele pode ficar em pé na varanda olhando o seu quintal. Não pode. Não pode, você não pode fazer isso. Você não pode. Então, assim, se tiver um prédio lá de uma casa, todas as janelas daquele prédio que estão olhando para casa, ou para um apartamento menor, ou para um prédio menor, ou por uma escola que tem, né, um pátio, alguma coisa assim, todas essas janelas, elas têm que estar cobertas até 1,65 m, se eu não me engano, 1,70 m. Então, assim, ou vai ser filme, não pode ser transparente, entende? Então, isso é uma coisa que eu falei, gente, até e funciona, né? Porque no Brasil, se você falar um negócio desse, se alguém falasse um negócio desse assim que eu me formei, na faculdade, as pessoas iam falar, nossa, é impossível, como é que você vai controlar isso? Gente, funciona aqui. É controlado aqui, né? Então, eu acho que nesse aspecto, esse, essa essa questão do espaço, eu achei isso muito interessante, assim, as salas são maiores, os quartos são maiores. Não é gigante, né? Não estou falando que é gigante, mas tem além disso, uma coisa que eu achei muito legal é a questão da acessibilidade, que é muito importante, né? Então, assim, se você faz um edifício, você tem que ter um número X de apartamentos que possam ser adaptados para serem acessíveis por cadeirantes. Mas além do cadeirante, você tem impairments. Ai, pessoas com problemas visuais, né? Então, assim, o contraste da porta com a parede tem que ser no mínimo 30% de cor. Essas coisas, assim, eu não ouvi falar tanto no Brasil, né? Assim, a gente falava, vamos fazer
Tinha, né? Mas era sempre muito a custo da pessoa que comprava apartamento, da pessoa que tinha a limitação, era ela que tinha que pagar para adaptar tudo, era ela que tinha que fazer as coisas. Aqui não é assim, aqui tem limites mesmo, são leis por exemplo, eu acabei de fazer um laboratório em que a gente queria que a porta e a parede fossem a porta fosse escondida, né, digamos assim, que fosse num plano só, não tivesse diferença de contraste. E a gente teve que colocar né, o cliente teve que colocar um bom dinheiro para dizer, olha, isso são laboratórios altamente especializados, só pessoas com visão 20/20 podem entrar nesses laboratórios. Se um dos meus funcionários não tiver mais essa visão, ele não pode exercer mais essa função. A gente está trabalhando com laser, não tem como, essa pessoa vai ter que ser redirecionada para outra carreira, né, outro trabalho. E aí a gente conseguiu uma isenção desse contraste da porta com a parede, né? Então, assim, uma coisa boba, é um escritório em que trabalha, nem lembro agora quantas pessoas vão trabalhar lá, mas digamos que trabalhem 100 pessoas, 90 pessoas vão trabalhar lá. Não é tanta gente assim, né, para justificar tanta tanto controle, ele sabe quem são os funcionários deles, mas é proteger para o futuro. Vai que entra um funcionário que tem uma visão um pouco debilitada, precisa disso, aquilo, aquilo. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu levaria de volta para o Brasil, sabe? Isso é uma coisa que realmente foi agregada a mim, que eu realmente aprendi aqui, sabe? É, e eu acho que essas são as coisas principais, eu acho, assim. Eu acho que essas coisas foram as principais que eu levaria daqui para o Brasil, sabe? Eu acho que isso, acho que sim, acho que isso que é o que mudaria, como eu projetaria, diferente do que eu projetava com o que eu aprendi no Brasil, sabe? É. E a tecnologia, né? Que a tecnologia mudou ao longo do tempo, o tempo que você está aí. Como que isso impactou assim no seu trabalho? Assim, é engraçado que a tecnologia, assim, ela nunca vem de uma vez só, assim. A gente usa programas muito especializados, né, como o Revit, que é um programa que antigamente era muito AutoCAD, hoje em dia é muito Revit, que você já modela em 3D, você modela em 3 dimensões. Ah, eu aprendo essas coisas, esse software eu aprendo muito rápido, assim. Então, para mim, não é uma dificuldade ficar a par das novidades em questão de modelagem, de documentação, dessas coisas. As maiores mudanças mesmo são as tecnologias que a gente tem que inserir nos nossos projetos, como as questões, qualquer coisa que a gente precisa medir para carbono, para energia, essas coisas. E a dificuldade sempre está em achar o consultor, porque aqui, no Brasil também, mas aqui, como eu trabalhei muito em projetos muito grandes, a gente sempre tem muitos consultores, né? Tem um engenheiro mecânico, tem um engenheiro Ai, gente, fire. Esqueci, de incêndio, fogo, sei lá o quê. Tem o consultor sobre acessibilidade, o que que você precisa fazer. Tem o consultor que é a pessoa que faz paisagismo. Então, assim, você tem uma equipe de um monte de consultores em que o arquiteto realmente tem essa gente, função de captar o que todo mundo precisa e, trans, e junto do que o cliente precisa em termos de espaço, em termos de função prática que as pessoas vão ver e fazer no dia a dia, é você juntar isso tudo num bolo. Então, a dificuldade da tecnologia, no meu caso, não é muito o software, apesar de que tem problemas nesse lado também, é de trazer muito essas coisas juntas e falar, mas essa tecnologia aqui tá dando um clash, né? Tá dando um problema com o que o outro cara quer, eles não estão combinando. Vocês têm que chegar a um acordo aí, porque se você quer isso e o cara quer isso, não cabe os dois. Vocês têm que decidir o que vai acontecer. Ou, por exemplo, é uma tecnologia nova que eles estão querendo implementar. Mas ninguém tem referência se essa tecnologia funciona, se essa tecnologia não vai pegar fogo, por exemplo. Uma coisa muito simples, eu fiz uma parede
uma parede verde. Só que não tinha espaço para fazer uma parede irrigada. Então, uma tecnologia nova que estão inventando é a parede de moss, nem sei o que é moss, é de musgo, tipo musgo, e que não precisa ser irrigada. O musgo ele absorve a umidade do próprio ar. Só que não existe teste de fogo para isso, para ver se aquela parede, quando pegar fogo, ela vai espalhar o fogo ou se ela vai murchar, né? Ela vai absorver o fogo e murchar. E, assim, fazer um teste desse era caríssimo. Então, foi uma confusão danada só para ver se a gente podia usar a parede de musgo ao invés da parede irrigada verde. Então, assim, isso é uma coisa que o cliente, quem está pagando, tem que estar disposto a usar, tem que estar disposto a investir. E a gente tem que ir aprendendo como a gente, né? Você vai indo, você vai aprendendo a fazer. É, mas a questão do software, só para voltar um pouquinho, é que existe é a questão do marketing, né? O software lá vai vender. Não, agora você clica nesse botão, seu prédio foi atualizado. Aí o gerente, né? A pessoa lá, o diretor da empresa, o gerente, que já está numa geração acima da minha, normalmente, vai dizer: ai, ótimo, maravilha, vamos investir nisso para economizar tempo. Só que não economiza tempo. E o jeito que vendem não é como realmente se opera o negócio, né? Então, e como o diretor e o grande gerente lá, né, os gerentes seniors e tal, eles nunca usaram esse software que a gente usa hoje em dia, eles não sabem quanto tempo leva para fazer alguma coisa. Então, parece que a nova tecnologia veio para ajudar, mas assim, a gente trabalha mais do que trabalhava há 15 anos. É muita hora extra, não paga, sabe? Queria que fosse paga. Mas tem muita hora extra que não paga, porque né, veio o diretor lá e falou: ah, não, mas muda essa escada de concreto para madeira. Só que o cara que vendeu o software para ele falou que para mudar uma escada de concreto para madeira, bastava apertar um botão e mudar o material. Só que a gente sabe que não é assim. A gente sabe que se apertar o botão e mudar o material, o tamanho não está correto, porque o concreto é diferente da madeira, entendeu? Então tem uma série de problemas que, como você que usa a ferramenta, tem que negociar, né, com o seu chefe, seu gerente, desculpa, o seu gerente, porque não é tão mágico assim, sabe? A tecnologia parece que veio para ajudar, mas a gente fica cada vez mais tempo trabalhando. Essa mentalidade de que a tecnologia veio para fazer a gente trabalhar menos, não veio acompanhado da tecnologia. Então você usa as coisas novas para fazer você ficar mais tempo no trabalho, para fazer mais coisa, entende? Então, isso para mim é uma grande dificuldade. Eu falo, gente, tá feito, tá pronto, vamos embora. Ah, não, mas foi tão rápido. E se a gente trocar isso, aquilo, outro? Não, gente, não troca, decide antes, sabe? Então, eu acho que é isso, são as grandes dificuldades, assim, de aprender quando as coisas estão entrando, novas tecnologias estão entrando, negociar esses prazos e essas dinâmicas dentro de um escritório. Ah, mas e aprender, né? E aprender o que está vindo, né? Mas acho que é isso. E dentro do mercado de arquitetura, tanto na Austrália quanto no Brasil, quais são as principais diferenças que você vê? Ah, eu acho que no Brasil, eu vejo que o Brasil, o arquiteto, ele trabalha muito com projetos residenciais, né? Ele, assim, você vai fazer uma reforma na sua casa, no seu apartamento, inclusive, você vai falar, vou chamar o arquiteto. Você não vai, geralmente você não fala, eu vou chamar um designer de interiores. Não, você vai falar, fulano é arquiteta, né? Ou fulano é arquiteto, vou chamar eles para fazer. Aqui, sim, tem isso também, tem muita questão de reforma, mas o arquiteto, ele realmente fica muito nessa parte mais da estrutura, da coordenação, do resolver os pepinos grandes, assim, sabe? É, enquanto que o arquiteto que acaba indo trabalhar com interiores, eles realmente separam bem isso que é interior e o que é arquitetura. é, Eles acabam se chamando mesmo designers de interiores, assim, eles não... é arquiteta formada, blá, 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 trabalha com design de interiores, entende? Então, essa é uma coisa que, assim, aqui tem muito investimento do governo em obra, aqui tem muita... As universidades, porque elas são cofundadas, né? Elas têm dinheiro particular e têm dinheiro do governo, né? Elas são... junto. As universidades também
botam muito dinheiro em obra. Então, os arquitetos aqui ainda têm muito espaço para fazer grandes obras mesmo, que a gente chama de obras estruturais, né? Não é que a gente vai fazer a estrutura do prédio, mas obras estruturais. Mas aqui, o que eu acho ruim disso é que aqui o arquiteto ele tem muito mais responsabilidade técnica do que no Brasil. Pelo menos na época, né, gente? Tô botando aqui um big disclaimer, porque eu tô fora do Brasil há 16 anos. Mas aqui, assim, né? Se uma laje cai durante a obra, por exemplo, o arquiteto é responsável por isso, juntamente com o engenheiro e o builder, né, o construtor. Mas a porcentagem do arquiteto é maior do que do engenheiro e do construtor. Eu acho isso um absurdo. Acho isso um absurdo. Ah, claro, né? Cada caso é um caso, mas assim, é, um caso que aconteceu uns anos atrás, tinha uma obra e sabe vidro grande, né? O vidro que vai, assim, vidro de vitrine, né? Uma vitrine grande. Tinha um X, né? Uma faixa de X, assim, de fita, para que as pessoas vissem que aquilo era um vidro. Estava na obra ainda, ou seja, era um lugar que estava fechado, mas alguém, uma pessoa drogada, conseguiu entrar na obra, bateu a cabeça no vidro, rachou a cabeça toda e processou a empresa da construção, que pegou o arquiteto e falou: Olha, você colocou aquele vidro ali. E o arquiteto ficou, mas você tinha que ter colocado o X. Aí o construtor falou, mas eu coloquei o X. Então, assim, ficou aquela briga, briga, briga. No final das contas, o dinheiro, nem lembro mais quanto era, mas era na casa dos US$ 200.000 e tal, foi pago, foi dividido entre o construtor e o arquiteto. E assim, não tem nada a ver. O arquiteto colocou, era do construtor segurar a obra, entende? Então, assim, essa responsabilidade técnica, assim, eu acho muito onerosa, porque você acaba não. Os arquitetos acabam fazendo, não, vou fazer isso não, que vai dar problema na frente. Entendeu? Aí o Uhum. engenheiro fala para você, eu posso te dar uma laje de 200, gente, agora 20 centímetros, 200 mil, 20 centímetros. Aí você fala, não, não quero. Aí o cara fala, mas por que aqui o cálculo? Não, não quero, porque já deu merda no passado, e desculpa a palavra, já deu problema no passado, eh, agora a gente quer só de 250, 25 centímetros para cima. Não quero mais ter que entrar em. Então, assim, você acaba limitando a sua criatividade porque você vai ser responsabilizado por algo que o outro está fazendo. Isso eu acho muito chato aqui, sabe? É muito chato mesmo. Tipo, pesa bastante no seu dia a dia de trabalho. Ah, mas eu acho que essa é a maior diferença, assim. Acho que no Brasil é muito voltado para residencial e aqui ainda é grandes obras e essa questão da responsabilidade técnica que aqui é bem pesada. E o que o mercado espera hoje de um arquiteto que talvez não esperasse há uma década? Com certeza a questão do ESD, nem sei se é essa sigla em português, né? Environmental Sustainable Design, entender todos esses conceitos, entender as novas tecnologias, por exemplo, bateria, né? Com a criação da bateria da Tesla, isso é importante para os prédios, né? Para entender como que você pode guardar na edificação aquela energia gerada e quais são as implicações de segurança quanto a isso, né? Aqui é muito importante isso. Para eficiência nos softwares que estão sendo usados, né? Tipo o Revit, que é muito importante. Antigamente, era, você não sabe, tá, vai aprendendo conforme, né, conforme você vai indo. Hoje em dia eu vejo que quem está contratando já quer pessoas que já têm uma experiência nisso, mesmo que seja durante a faculdade, sabe? E alguns escritórios até pedem que as pessoas saibam Rhino, que é um software bem 3D mesmo, assim, é de conceito 3D. Mas esse ainda não é, eu não vejo, assim, muita gente pedindo. Eu acho que depende do escritório, depende do tipo de projeto, se é um projeto urbano, né, se é um escritório que faz muito projeto urbano, se não. Mas, com certeza, a questão do, do ESG, né, da sustentabilidade, é uma coisa que estão pedindo bastante agora. Bom, para poder encerrar esse episódio, eu gostaria que você, Maíra, qual conselho você daria para quem está pensando em estudar na Austrália? Acho que primeiro que você tem que ter estratégia. Eu acho que principalmente pensar qual é o seu objetivo, porque, né, se você
quer vir para cá melhorar o inglês, ótimo, você vai se estruturar de uma certa forma, vai ter um tempo limitado, né, e tal. Se você quer vir para cá para tentar imigrar, você vai ter que ter uma outra abordagem. Você tem que ver o que que a imigração está pedindo em termos de profissão, quais são os caminhos que você pode ter para conseguir, né, a sua residência, a residência permanente, o PR, o PR, né, que todo mundo fala. E então, assim, a partir desse teu objetivo, você vai conseguir se estruturar financeiramente, vai escolher o teu curso, vai se estruturar emocionalmente, porque vir por um ano para aprender inglês e viajar, conhecer a Austrália, ir para Nova Zelândia, você vai torrar teu dinheiro, mas você vai ser feliz e vai voltar para o Brasil né, ou para onde é que você mora, e voltar para tua carreira, para tua profissão e se refazer financeiramente, né, emocionalmente, e tudo mais. Mas se você quer vir realmente para se estruturar, para emigrar, você vai ter que conter seu dinheiro no início. Provavelmente você não vai viajar até você achar seu emprego, aí você vai estar. Enfim, e aí você tem que ver. Não adianta você. Ah, eu quero emigrar, mas não adianta vir fazer trabalho de cleaner, gente. Vocês não vão conseguir emigrar fazendo trabalho de cleaner. Você tem que ir para a sua indústria para ver qual indústria está pedindo imigrante. Enfim, pedir. Enfim, aí vai ter que ver quais são os vistos de agora, que eu já não estou mais. Por dentro disso. Eh, e eu acho que é isso, e nível de língua, né? Assim, se você tem um nível bom de inglês e você quer migrar, assim, é bem mais fácil conseguir migrar se fizer um curso de mestrado. Por exemplo, agora eu não sei mais, mas na minha época, se eu tivesse feito um mestrado em arquitetura e urbanismo aqui, teria sido mais fácil eu conseguir a residência permanente. Mas como eu quis fazer um curso de design sustentável, e design sustentável não estava na lista da coisa da imigração, eu tive que procurar um sponsorship, né, da empresa. Então, assim, dificultou para mim, né? Mas meu objetivo principal sempre foi eu quero agregar ao meu conhecimento. Não adianta eu fazer mestrado em arquitetura e urbanismo, porque eu já sei isso, já aprendi. Eu quero outra coisa, sabe? Eu quero algo que seja além. Então, foi mais difícil para mim do que outras pessoas que vieram, fizeram arquitetura e urbanismo e pegaram a residência permanente através do Skilled Migration na época. Não tem que pesquisar o que está hoje. Todo ano muda, hein? Todo ano muda o negócio de migração, um saco. Mas acho que é isso, é você realmente saber o que você quer. Não adianta, eu vou e vejo no que dá, vou me apaixonar por alguém, alguém vai me dar um emprego, vai me dar uma oportunidade. Não adianta vir assim, porque se vier não vai dar certo, você vai ficar estressadíssima, emocionalmente é muito pesado, assim. Acho que é isso, acho que seria essa a minha dica principal, assim. Bom, Maíra, a gente agradece a sua participação no nosso episódio. Na nossa descrição, eu vou colocar o seu e-mail com a sua amiga, onde vocês fazem consultoria, certo? Tá bom, obrigada. Isso. E Tá, aí tá vocês ótimo, podem entrar em contato com ela. Mas tá muito bom. obrigada, viu, Maíra? Obrigada, Obrigada, foi um Maíra. prazer. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!